Hello people, how are you doing? Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Esse vídeo está dando sequência ao primeiro vídeo, onde eu falo para vocês se é possível aprender inglês desde as primeiras aulas, se é possível já começar a aprender desde as primeiras aulas. Muitas pessoas me perguntam isso. Eu sei que é uma pergunta corrente, se é possível já começar a aprender desde as primeiras aulas. E eu disse sim. Quem não assistiu o primeiro vídeo, e quiser assistir, por favor, dá uma olhadinha nesse vídeo, que é um vídeo que eu fiz sem pretensão nenhuma, mas foi uma pergunta muito feita, principalmente por alguns amigos que têm interesse de estudar, mas têm um certo receio. Então eu fiz para esses amigos e resolvi compartilhar com todos que tiverem interesse. Sim, é possível aprender inglês já desde as primeiras aulas. E como que a gente faz isso? Nós fazemos isso aprendendo inglês através do inglês. Mas é possível isso, teacher? Como é possível aprender o inglês através do inglês? Primeiro de tudo, você tem que ter vontade. Você precisa querer muito aprender inglês. Eu sempre faço uma pergunta muito comum para todas as pessoas que me procuram, para todos esses anos que eu tenho lecionado esse idioma maravilhoso, que eu tenho compartilhado com todos os meus alunos que fazem parte da minha família, são meus amigos do coração, são pessoas que eu levo para a vida toda. Nós temos bastante coisas em comum, geralmente tenho bastante coisas em comum com todos os meus alunos, eu gosto muito disso. Falamos de diversos assuntos mais variados, tudo em inglês, de acordo com cada nível, mas cada vez mais em inglês, a cada aula mais em inglês. Porque eu acredito que para você falar o idioma, você tem que vivenciar o idioma. Vivenciar. Não somente, eu vou aprender inglês, eu vou estudar 1 hora por dia. Mas você está vivenciando isso? Você está acreditando nisso? Se você não vivenciar, se você não acreditar, não vai fazer sentido para você. Aprender outro idioma, o inglês, o italiano, o espanhol, o francês, que seja, qualquer outro idioma, se não fizer sentido para você, você não vai aprender. Você vai deixando, uma palavra que a gente fala em inglês, postpone, você vai ficar colocando para frente, levando para frente, empurrando com a barriga e não vai aprender, porque você não está se relacionando com o idioma. Então eu sempre faço a pergunta: você precisa aprender inglês? Você quer aprender inglês? Você gostaria de aprender inglês? E qual é a resposta? Então, algumas pessoas me procuram dizendo: teacher, eu preciso aprender inglês. Eu preciso. Eu gostaria de aprender inglês. Mas aí eu faço a pergunta, e com relação ao querer, você quer aprender inglês de verdade? Porque precisar, muitas pessoas precisam. Muitas pessoas precisam de muitas coisas. Mas nesse precisar, e aí? Vai ficando para trás. Precisar não faz uma coisa acontecer. Você tem que querer. Primeira coisa, você tem que querer aprender. Para você. Você não tem que querer aprender inglês para empresa, Geralmente as pessoas buscam bastante aprender pelo trabalho. A maioria, na verdade, procura por causa de um trabalho. Logicamente que o inglês é um idioma fundamental na maioria das empresas hoje em dia, porque todo mundo fala inglês. O mundo todo fala inglês. Sempre você vai encontrar uma pessoa que fala inglês em qualquer lugar do mundo, no meio do deserto. Você vai encontrar alguém que fala alguma coisa em inglês. Então o inglês é um idioma que é um idioma internacional. Depois de toda a globalização, é o idioma que é utilizado, tem vários motivos, a gente pode falar isso numas próximas oportunidades, mas eu preciso aprender inglês não faz você aprender inglês.
você tem que dizer: eu quero aprender inglês, eu quero aprender inglês para minha vida. Eu quero aprender inglês porque eu quero assistir meus filmes favoritos sem nenhuma interferência. Eu quero aprender inglês porque eu quero ouvir as minhas canções favoritas sem precisar de tradução, porque provavelmente vocês já devem ter escutado que quando uma letra de música é traduzida, se perde muito o sentido. Por mais que a tradução, com o passar dos anos, as traduções tenham ficado um pouco melhor, ainda se perde muito. Lost in translation, we say that in English, it was lost in translation. Foi perdido na tradução. O sentido, muito sentido de algumas coisas acabou sendo perdido. Porque às vezes o que o cantor, o que o compositor quis dizer, não é exatamente a palavra que foi traduzida por um computador ou até mesmo por uma pessoa, mas que não tem totalmente o conhecimento naquele idioma. Então vai ali no dicionário e principalmente músicas românticas, às vezes não quer dizer exatamente o que a pessoa estava procurando, a mensagem que a pessoa estava procurando passar. Então você quer escutar a sua música favorita, das suas bandas favoritas e entender, sem nenhuma interferência. Você tem um sonho de fazer um intercâmbio em outro país. Não é bom, eu nunca aconselho a ninguém a fazer um intercâmbio sem falar nada do idioma. Isso é um erro muito grave, porque você vai sofrer muito e você não vai vivenciar. Novamente eu insisto na palavra vivenciar. Se você já vai com uma gama, com uma bagagem, mesmo que um pouco mais básica, mas você consegue ter uma comunicação. Você não vai ficar dependendo de outras pessoas para dizer o que fulano, beltrano, cicrano disse para você. E você vai entender, e você vai se comunicar, você vai vivenciar o idioma. E é isso que eu insisto, vivenciar. Então eu quero aprender inglês para mim, porque quando uma pessoa fala inglês, são muitas as possibilidades, a cabeça da gente abre muito para o mundo todo. Todos os lugares que você vai tem inglês, o mundo todo, muitas pessoas falam inglês como segunda língua, como língua materna, como segunda língua. E é tão legal você conseguir se comunicar com as pessoas sem muleta. Muitas pessoas me perguntam, mas teacher, quanto tempo vai demorar para eu aprender a falar inglês fluentemente? E aí, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, tem muitas respostas possíveis para isso, mas eu digo para vocês de todo o coração que o tempo vai depender de você, da sua dedicação, do quanto você quer aprender de verdade. E quando a gente quer, a gente insiste e a gente persiste e a gente investe bastante em nós mesmos, né? Desculpa se eu vou falar às vezes a gente ou nós, esse é o poder da nossa língua, né? Nós podemos falar nós podemos falar a gente e todos nós nos entendemos. Em inglês isso também acontece, ok? Mais pra frente eu vou estar dizendo para vocês como tem essa maneira formal e informal de conversar. Eu sempre digo a todos vocês, a todos os meus alunos, a todos que perguntam, sempre me dizem, teacher, qual é a melhor maneira de falar, formal ou informal? E o que eu digo, é bom nós aprendermos a maneira formal da língua, formal, tintim por tintim, não usar contração, não usar gíria, não usar expressões, muitas expressões. Por quê? Você aprendendo a falar da maneira mais formal, mais correta, isso é um lado mais profissional, ok? E depois, com o tempo, você vai aprendendo. Qual é o seu nicho? Que você mais gosta? Aí a gente vai mais aprendendo as palavras informais, as expressões, como as pessoas falam de verdade na rua, nas comunidades e assim por diante. Pouco a pouco você vai aprendendo. Aí é uma questão de adaptar com quem eu estou falando, com o grupo de pessoas com as quais eu estou falando,
Eu sempre digo para todos vocês, nós sabemos falar da maneira correta, sabemos falar corretamente, mas às vezes parece um pouco soberbio, né? Dependendo do lugar que nós estamos. Não deveria ser assim, mas a língua é viva, ela vai sofrendo muitas alterações com o passar do tempo, dependendo do ambiente, então nós nos adaptamos. Se estamos falando com uma galera ali de pessoas do nosso convívio, nós temos algumas expressões, algumas maneiras de falar com as quais nós nos sentimos melhor, às vezes até de maneira incorreta, mas é bem legal porque nós estamos com o nosso pessoal. Se nós vamos fazer uma apresentação ao trabalho, à faculdade, por exemplo, um trabalho de conclusão no qual exige inglês, nós vamos falar de uma maneira mais formal, right? E isso acontece no inglês também. Com o tempo a gente vai aprendendo isso. Não dá para ficar tentando aprender tudo de uma vez, ou eu já quero saber como falar, como escrever, como escutar, como melhorar meu listening, como melhorar meu speaking. Tudo isso vem com o tempo. A primeira coisa que vocês têm que fazer, que é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, é você dizer: eu quero aprender inglês. Eu quero. Eu não quero aprender inglês por causa do trabalho, porque minha mãe quer muito que eu aprenda, ela diz que é muito importante. Eu sei que aconteceu já muito isso com muitos alunos, principalmente alunos menores, crianças, adolescentes que eu tive ao longo de todos esses anos. Imposição, muita imposição dos pais. Os pais sabem o que é o melhor para os filhos, na maioria das vezes, né? Mas é complicado você tentar forçar a natureza de uma pessoa. Então, quando você diz eu quero, I want, ok? I want. Eu, ok? Want. Verbo querer. I want. Quando você coloca isso na cabeça, eu quero, I want, não tem nada que você não consiga. Right? Pelo menos eu penso assim, é a maneira com a qual eu vejo o mundo. Eu desde pequenininha ainda continuo sendo, né? Bem baixinha, bem pequenininha, mas desde criança que eu sempre tive isso na cabeça. Quando eu quero alguma coisa, eu vou, batalho, consigo. Mais pra frente eu vou estar dizendo pra vocês, vou estar contando pra vocês a minha história com o inglês. Qual é a minha história? Já é uma história bem antiga. Eu só fui perceber isso com o passar dos anos, porque eu gosto tanto desse idioma, o que me levou a gostar tanto desse idioma, e fazendo muita reflexão, pensando muito nas coisas, eu fui entender depois de um bom tempo por que eu gostava tanto desse idioma. E para mim é como se fosse, às vezes vocês podem achar que isso é uma pretensão, uma soberbia. Para mim, às vezes, inglês é mais fácil que o português. Eu falo muito isso para meus alunos, eu não converso em português com meus alunos. Os alunos que estão iniciando, às vezes no começo eu começo falando um pouco mais em português, alguma coisa, não traduzindo. A gente vai falar bastante também sobre tradução, ok? Não se preocupem. Mas às vezes eu explico as coisas para eles em português e vou tirando, pouco a pouco, tirando o português. E quando eu estou perante os meus alunos, agora como eu estou aqui perante essa maquininha, né, o celular, estou gravando aqui para vocês, desculpem com relação à qualidade de vídeo, áudio, essas coisas, porque eu não entendo muito disso, eu estou aprendendo, mas eu sei que tudo é questão de tempo, tudo é questão de querência, né, de você querer, I want, e pouco a pouco eu vou pegando jeito para melhorar as coisas para vocês também. Então é uma coisa que eu gosto desde criança. E